Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, né? A maioria de vocês já colocou lá os grupos, né? Já estão com os grupos, os temas definidos, né? Pessoal do Colinas, Pedro Afonso, Dianópolis, né? Lagoa da Confusão, todo mundo aí já organizado, né? A maioria, quem não tiver, né? Quem tiver alguma questão com o grupo, quem ainda não definiu seu grupo, seu tema, precisa fazer isso o mais rápido possível, né? O tempo voa, nós já estamos aí na nossa terceira semana, né? Nossa terceira aula, e é preciso que o trabalho ele ande, né? É preciso que as coisas aconteçam. Essa metodologia, né, que nós estamos trabalhando de aprendizagem baseada em projetos e problemas, ela precisa desse envolvimento, né? E esse envolvimento, no começo, ele pode ser ali um envolvimento controlado, né? E as coisas elas vão acontecendo de forma ali paulatina, né? De forma que se cada um contribuir um pouco, as coisas vão andar sem nenhum problema. Agora, quer dizer, né? Sem nenhum problema com o processo, né? Vocês precisam resolver um problema. Mas se vocês deixarem, né, atrasar, demorar para fazer o grupo, tudo isso é o tempo passando. É o tempo passando, né? Então a gente precisa andar, né? Próxima semana teremos ali o nosso encontro no Meet ao vivo, tá? Esse encontro será no sábado à tarde. Alguns de vocês fizeram essa solicitação, a coordenação autorizou, né? Porque muita gente trabalha no sábado pela manhã, então será no sábado à tarde, né? E aí eu preciso que todos vocês estejam presentes, né, para a gente fazer esse acompanhamento, né? Vocês vão relatar como está o processo, o que é que precisam fazer, o que é que está precisando, se precisa de alguma ajuda. É, todo mundo vai ter que falar, né, como está esse processo e todo mundo vai poder dizer, olha, no meu a gente está fazendo assim, será que não é uma boa ideia para você? Porque é uma forma de aprendizagem coletiva, tá bom? Nós vamos discutir os problemas de todos, né? Vocês, todos os grupos vão apresentar seu problema e nós vamos discutir esses problemas de forma conjunta, tá bom? E é essa a nossa ideia, tá? Qualquer coisa, estamos aqui, eu e a Adriana, né? Estamos aí sempre abertos a vocês. Usem o e-mail, nosso e-mail, né? Muita gente já entra em contato pelo e-mail, é a melhor forma, é a forma mais que eu particularmente respondo mais rápido, né? E é a forma que a universidade indica de comunicação, ou também através do Educa, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que estejam todos bem, né? E vamos seguindo aí, né, para mais uma semana de conteúdo, tá? Essa semana é muito importante, toda semana mas essa vai ser a nossa primeira atividade, né? Nós fizemos 2 fóruns, né? O primeiro fórum, vocês falaram o grupo e o tema, foi o primeiro, o start do trabalho. No segundo fórum, nós estamos discutindo já a teoria da aprendizagem, né, baseada em problemas, né? E agora eu vou querer saber o problema de vocês, certo? Então, a atividade dessa semana, ela é em grupo, né? Então, o seu grupo, né? Vocês em grupo vão postar, vai ter lá o ambiente certinho no Educa, vocês vão postar a primeira parte do trabalho de vocês, que é o diagnóstico do problema. Eu quero que vocês me contem o problema de vocês e nós juntos, né, na aula do dia 30, vamos discutir esses problemas, beleza? Então, essa é a nossa atividade. Leiam os textos, porque os textos vão ajudar vocês a diagnosticarem melhor o problema, a identificar o problema e, consequentemente, a indicar como vocês vão conseguir ali trazer soluções, ou pelo menos algumas ideias, né, de combate a esse problema de forma coletiva com o seu grupo, tá bom? Então, vamos continuando aqui, né? A aula de hoje, né? Nossa terceira aula, dia 22 do 3. Opa, agora sim. Dia 23
do 8, ó, 22 do 3, 23 do 8, né, da nossa disciplina de projeto integrador de práticas educativas, número 1, né, comigo e a professora Adriana. E o tema de hoje é a estrutura básica do PBL, que é uma sigla em inglês, né, que se trata, né, do aprendizagem baseada em problemas. A tradução é essa. Vou até ajeitar isso, vou colocar em português, né? Até porque estamos no Brasil, né? Então, hoje, né, nós vamos discutir ali a partir, né, do capítulo 2, né, do nosso livro de aprendizagem baseada em problemas, e o capítulo 2 ele tem o nome de Estrutura Conceitual Básica de Aprendizagem Baseada em Problemas, que é do professor Fábio Frenezati, vocês já estão acostumados, né? Já é o segundo capítulo que nós lemos, e aí vamos discutir um pouco sobre isso, tá bom? E aí o conceito central da aprendizagem baseada em problemas, o que é que traz, né? Qual é a grande ideia, né? A ideia força, né? O conceito é a gente entender que primeiro vem o problema, né? Nós precisamos construir o nosso problema. E é um problema realista. Por isso, né, que eu pedi a vocês que vocês trouxessem esse diagnóstico essa semana, porque é justamente o tema que nós vamos discutir essa semana. Né? E aí, esse problema, ele é baseado na vivência de vocês. Por isso que eu pedi que fossem relacionados a disciplinas que já foram cursadas ou que estão sendo cursadas, porque vocês estão em contato com esse problema. Né? Vocês já tiveram ali a disciplina de estágio, então podem trazer esse problema de uma forma muito realista, certo? Então, primeiro, se pensa nesse problema, né? Então, toda a aprendizagem é organizada em torno de problemas reais e desafiadores, tenho certeza, já vi aqui, já estava vendo ali, né, desde a semana passada, vendo alguns temas, fiquei muito feliz, né? Vejo que os trabalhos prometem muito e tenho certeza que serão trabalhos muito bons, né? E aí, a gente tem esses problemas e todo o conteúdo ele vai ser mobilizado depois. Ou seja, vocês trouxeram o problema e agora vocês vão partir para investigação ativa e colaborativa, um grupo, né, desse problema, certo? A partir da ideia de diagnosticar e intervir. A gente vive no Brasil, a gente sabe que a educação ela passa por muitos problemas, né? Enfim, vocês estão em estágio, vocês são pedagogos, alguns de vocês já são professores de outra matéria, né? Ou que convivem ali com a educação de outra forma, com seus filhos, irmãos, irmãs e tal. E vocês sabem que a gente tem muitos problemas. E os problemas são muito fáceis de identificar. A ideia é que nós possamos trazer ali soluções, né? Essa disciplina ela é feita para a gente pensar em soluções que nós podemos fazer, né? Como eu falei, eu venho falando, né, nas nossas aulas, não adianta dizer que vai comprar computador para a escola, que vai botar um elevador na escola, que vai fazer isso e aquilo, porque isso não é uma coisa que nós vamos conseguir resolver imediatamente. Nós podemos resolver através das medidas legais, a gente pode cobrar, né, os órgãos competentes, a gente pode se manifestar, né, contra muitas coisas, mas não vamos ser nós que vamos comprar, por exemplo, computadores e colocar. Mas nós podemos ver as questões pedagógicas. Então, a partir do momento que se traz o diagnóstico, a gente consegue pensar em alguma ou algumas soluções, certo? E aí é onde a gente vai discutir o papel do problema. Como eu falei para vocês, o problema ele é o motor do grupo, ele é o motor da ideia, certo? Ele é o que vai instigar vocês a desenvolver o trabalho. Por isso que devem ser problemas que sejam autênticos, abertos e que estejam conectados aí com a prática de vocês na escola, que seja ali o chão da escola, né? Esse problema ele deve fazer com que vocês pensem numa integração entre teoria e prática, algo que a gente já vem comentando sobre isso, para a gente conseguir construir esse conhecimento de uma forma significativa, né? Então, assim, é importante que esse problema ele seja relevante, né? E, obviamente, tenho certeza que ele vai ser. Um bom problema, né, entre aspas, ele não tem solução fácil.
né? Um bom problema, ele é relevante, ele é multifacetado, ele demanda buscas ativas e admite soluções múltiplas, que não é apenas uma solução. Tenho certeza que o problema de vocês vão trazer, né, que estão trazendo, na verdade, ele não é de simples solução, mas vocês vão trazer a possibilidade de vocês, certo? Então, assim, o problema ele vai instigar vocês a buscar informações, ele traz informações incompletas, então ele instiga vocês à busca pelo conhecimento, ele conecta várias áreas do conhecimento, porque eu já vi alguns temas de vocês e sei que ali tem questões que são interdisciplinares, né, o que é ótimo, né, maravilhoso que vocês trouxeram isso, e isso faz com que vocês quebrem um pouco essa ideia que nós temos de compartimentação das disciplinas, né? A ideia do projeto integrador é justamente isso, né? A gente conseguir que os conhecimentos que são aprendidos ali em várias disciplinas, eles possam ser utilizados nessa disciplina aqui. Então, aqui nós estamos aprendendo um método, né? Um método de pesquisa, um método de produção de conhecimento, mas que um método que ele agrega ali vários conhecimentos de forma interdisciplinar, tá certo? E aí, o conceito central da aprendizagem baseada em problemas é organizar em torno desses problemas, né, que são reais e desafiadores, o que a gente já falou um pouco, né? Uma investigação ativa e colaborativa, investigar e intervir. Na verdade, gente, eu voltei aqui o slide. Desculpa. O que eu queria falar agora, já vimos o papel do problema, né? E agora nós vamos ver o ciclo, o passo a passo operacional ali de uma aprendizagem baseada em problemas, né? A primeira questão, apresentação do problema, do caso ou da situação real, que é justamente o que nós vamos fazer, né? Vocês vão me apresentar agora, nos apresentar, né? A minha Adriana, essa semana, né? Esse problema, e depois nós vamos discutir esses problemas na nossa aula do dia 30. Então, o que já sabemos sobre esse problema? O que é que não sabemos sobre esse problema? Né? A definição dos objetos de estudo, que lacunas precisam ser pesquisadas? O que é que eu preciso aprender para desenrolar essa bronca, né? Como se fala lá em Recife. O que é que eu preciso saber para que eu consiga trazer soluções viáveis para esse problema? Né? Um estudo autodirigido. Então, vocês, estudantes, juntos, o grupo, é responsável por esse estudo, essa busca de informações. Vocês devem se encontrar, não precisa se encontrarem presencialmente, vocês podem se encontrar virtualmente, né? Para fazer essa partilha das informações, a partilha dessa pesquisa, debates em torno do que foi pesquisado e formulação de hipótese e solução. É extremamente recomendável que o grupo se encontre. Né? Repito, não precisa se encontrar presencialmente. Se tiver a possibilidade, ótimo. Chama aí para casa de alguém, faz um bolinho, toma um café, perfeito. Mas se não tiver, faz online, não tem problema. Né? O nosso curso é à distância e é importante que vocês usem essas ferramentas também, né? Para fazer o trabalho de vocês, tá bom? Então, a partir desse retorno ao grupo, é necessário que se faça ali a síntese da aplicação, a elaboração do plano, do produto ou da intervenção que vocês queiram fazer, né? E aí, né, essa reflexão metacognitiva que é super recomendada, né, nesse processo de aprendizagem. Né? Então, repetindo aqui os passos, né, para a gente pensar e para vocês fazerem isso durante essa semana a partir do problema de vocês. Apresentação do problema, listagem do que se sabe e do que não se sabe desse problema, a definição dos objetos de estudo que vão ajudar a resolver esse problema, estudos autodirigidos, né, em grupo, individual, buscar textos, legislação, a BNCC, por exemplo, dados da escola que você está trabalhando, que são coisas que você já sabe ali, porque você fez estágio, né? E aí o retorno ao grupo com a elaboração de hipóteses e soluções ali fundamentadas, né? E aí depois, a síntese e a meta-reflexão desse problema. Ou seja,
um critério para um bom problema, né, para desenhar essas atividades, ele se precisa ser, precisa ter autenticidade, relevância curricular, dados incompletos, porque aí você vai ter que pesquisar esses dados, né, não vai receber tudo de mão beijada, multicasualidade, possibilidade de controvérsia e indicadores de sucesso verificáveis, porque a gente precisa saber como, né, vai executar esse problema, né? Por exemplo, né, eu vou dar aqui um exemplo para vocês. Se a gente pensar em alfabetização, né, estou aqui dando um exemplo qualquer, tá, que veio aqui na minha cabeça agora. Numa turma de segundo ano, 30% do, sei lá, 30, 40% permanecem ali em hipótese silábica, por exemplo. A pressão por resultados, sem padronizar as práticas, né? Assim, a escola vai querer resultado, os pais vão querer resultados. E aí, que plano de ensino vocês, que projeto, como o projeto pedagógico de vocês vai reduzir aí essa defasagem ali em 2, 3 meses, que é o que vai durar a disciplina? Como é que vocês vão fazer isso? Essa é a nossa questão, certo? E aí vocês podem fazer esse diagnóstico contínuo, vocês podem trazer jogos, escritas, rubricas, enfim, você pode trazer várias outras coisas. Outro exemplo, que até eu vi que alguns grupos vão trabalhar com essa ideia, né? Uma turma, sei lá, de terceiro, quarto ano tem um estudante, né, com TEA, né? Que ali há, devido às suas ali, condições, assim, às vezes a escola não tem o suporte, muitas vezes, né, a escola não tem o suporte adequado, esse aluno acaba interrompendo frequentemente ali a aula e, de certa forma, trazendo ali transtornos, né, aquele ambiente que ele não está ali sendo inclusivo, né, o ambiente não está sendo inclusivo para esse aluno. Como reorganizar esse ambiente? Que rotina? Será que é uma comunicação visual? Que estratégias poderiam ser feitas para reduzir ali essas interrupções e ampliar a participação, inclusive desse estudante? Aí é um bom problema, não é um bom problema? E aí eu preciso que vocês pensem nesse plano para que a gente aplique esse plano. E aí, por isso que esses problemas eles têm que ser reais. Não adianta você inventar um problema. Eu quero que vocês tragam problemas que vocês consigam identificar e consigam trazer respostas para esses problemas, beleza? Continuando aqui, tá? Bom, nesse processo, agora eu vou falar um pouco do lado de cá, né? Nesse processo, o papel do professor, a gente já vem falando sobre isso, né? Desde a primeira aula, mas eu acho que é bom identificar. No meu caso aqui, no meu caso da Adriana, nós não estamos transmitindo conhecimento nenhum para vocês. Nós estamos mediando o processo de ensino-aprendizagem de vocês, que é o que vocês vão fazer também posteriormente, quando vocês estarão em sala de aula e quiserem, né, acharem que é interessante a utilização de uma aprendizagem baseada em problemas. Né? Então, a minha ideia aqui é sempre fazer perguntas, trazer questionamentos, estimular que vocês se aprofundem e ajudar a vocês a identificar essas lacunas, né, que podem vir através do seu problema. Mas e vocês, né? Por exemplo, se a gente voltar àquele exemplo lá da criança com dificuldade de escrita, você já é o docente, está pensando ali no processo de aprendizagem baseado em problemas, você pode repensar que fatores cognitivos, por exemplo, emocionais e sociais podem estar envolvidos nessa questão da criança ter nessa dificuldade de escrita da criança, né? Então, ao invés de a gente oferecer respostas prontas, a gente traz perguntas e perguntas que podem trazer respostas que sirvam para a resolução daquele problema. E aí o estímulo, né, do trabalho em grupo, por isso que vocês é tão importante que vocês se organizem, se dividam em grupo, né? Quem ainda não fez isso, por favor, já passou da hora, tem que fazer, né? Eu sei que a grande maioria já fez, mas a ideia do trabalho em grupo é que seja um trabalho colaborativo,
né? Que estimule o diálogo entre vocês, a negociação, a construção coletiva, né? Que vocês ali consigam fazer um trabalho que agregue na vida de vocês, porque nós somos, eu sou docente, já já vocês são, daqui a pouco, docentes também, né? E aí, na escola não se trabalha sozinho, a escola é um ambiente coletivo, então é importante esse estímulo aí no trabalho coletivo, né? Como avaliar, e aí já estou dizendo como nós vamos avaliar vocês, né? Como avaliar num processo de aprendizagem baseado em problemas? Essa avaliação ela é formativa e contínua. Por isso que vocês toda semana têm um fórum, toda semana vocês têm uma atividade relacionada ao projeto. Tudo foi pensado para esse desenvolvimento, né? Então a gente não está focando aqui apenas no conhecimento que vocês estão trazendo, né, das outras disciplinas, mas sim também nas habilidades que vocês estão construindo ao utilizar essa metodologia de aprendizagem baseada em projetos, né? Ou seja, a gente vai avaliar o conhecimento de vocês, né? Citando e aplicando teorias da aprendizagem, por exemplo, a habilidade que vocês vão ter em planejar uma atividade coerente, que seja viável, um plano pedagógico viável, e a atitude de vocês de trabalhar de forma colaborativa e respeitosa. Por isso que é importante, né, que os grupos eles sejam coesos, que eles sejam ali colaborativos e que todos estejam ali alinhados, né, com um bom desenvolvimento do trabalho. O alinhamento com a pedagogia, né? A gente viu na aula passada, por exemplo, que essa prática, né, de aprendizagem baseada em projetos, ela nasceu nos cursos de saúde, né, e vem se desenvolvendo muito em cursos de ciências sociais aplicadas, né, como administração, economia, né, ciências contábeis, e a gente está trazendo, pensando também na pedagogia, porque, inclusive, né, esse modelo ele é pensado dentro de bases pedagógicas construtivistas, né, como a gente já viu. E a ideia é justamente que promova-se ali uma autonomia intelectual, uma integração entre a teoria e a prática, que é indispensável, por exemplo, para o que vocês estão fazendo no estágio e a prática de ensino, e que desenvolva ali competências críticas e reflexivas diante a problemas que são da escola. Isso, estou falando de escola porque vocês estão fazendo estágio na escola, mas poderia ser em outros ambientes também, como associações de moradores, como movimentos sociais, como teatro, não, museus, né, e outros lugares de espaço ali, igrejas, né, em espaços ali de educação não formais, beleza? E, né, era isso que eu tinha para falar para vocês essa semana. Eu desejo a vocês um ótimo estudo, que vocês cumpram ali, né, as nossas atividades e qualquer coisa, nós estamos aí à disposição para vocês, tá bom? Forte abraço e até o nosso próximo encontro.